Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Delmo Silva. O conteúdo da nossa aula de hoje é sobre critérios de divisibilidade. Por que critérios de divisibilidade? Quando a gente quer saber se um número é divisível por outro, a gente faz a divisão. Por exemplo, 12 dividido por 3. Dentro do 12, o 3 cabe quantas vezes? 4, porque 4 vezes 3 é 12, ok? Então, 4 vezes 3, 12. Aí 12 menos 12, qual é o resto? Zero. Quando a gente divide um número por outro e o resto é zero, então a gente diz que esse número é divisível por tal número. Ou seja, o número 12 é divisível pelo número 3. Porque quando eu divido 12 por 3, sobra zero, o resto é zero. Ok? Porém, para a gente não ter que dividir cada número, entendeu? E gastar todo esse tempo, a gente pode usar os critérios de divisibilidade que facilitam para saber se um número é divisível por outro sem precisar efetuar a divisão, ok? Então vamos ver alguns critérios de divisibilidade. Inicialmente, iniciamos pela divisibilidade por 2, tá? Aqui há um fluxograma, que é uma representação de uma sequência lógica ou procedimento lógico que indica se o número é divisível por 2, certo? O primeiro passo é escolher um número, tá? A gente escolhe um número, aí a gente vê se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ok? Se sim, ou seja, se ele for par, ele é divisível por 2. Caso ele seja ímpar, ou seja, caso ele não seja par, aí ele não é divisível por 2, ok? Então, um número só é divisível por 2 quando é par, tá certo? Quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemplos, vamos ver. 7.206 é divisível por 2 porque eu olho o último algarismo. Ó. Qual é o último algarismo desse número? 6. E eu sei que o número 6 é par. Portanto, esse número aqui é divisível por 2. Já o número 5.483 não é divisível por 2 porque não é par. Ok? Divisibilidade por 3. Para a gente saber se um número é divisível por 3, a gente soma os algarismos, tá certo? Exemplo, 62.124. Eu quero saber se ele é divisível por 3. O que é que eu faço? Eu vou somar. 6 mais 2 dá 8, mais 1 dá 9, mais 2 dá 11, mais 4 dá 15. Ó. Eu somei os 5 algarismos do número e o resultado foi 15. E eu sei que o número 15 é divisível por 3. Por quê? Quando eu somo 1 mais 5, é igual a 6. E 6 é o dobro de 3, tá certo? E porque eu sei também que há um número que vezes o 3 dá 15. Que número é esse? 5. Ok? Como 3 vezes 5 dá 15, e quando eu somei todos os algarismos deu 15. Então eu posso dizer que esse número daqui, ó, 62.124, é divisível por 3. Assim como o número 15 também é. Ok? Então, presta atenção. Quando você quiser saber se é divisível por 3, é só somar. Aí eu vou colocar aqui mais alguns exemplos, tá? 24, 22, 25. Vamos somar. Ó, eu vou somar, tá? Vamos somar para ver qual é divisível por 3. 2 mais 2 dá quanto? 4. E se eu dividir 4 por 3, sobra 1. Então não é divisível por 3. Tá? Próximo. 2 mais 4, 6. E 6 não é o dobro de 3, pessoal? Então, 24 é divisível por 3? Sim. Ok? 25. 2 mais 5 igual a 7. Se eu dividir 7 por 3, vai dar 2 para cada um e sobra 1. Como sobra 1, então não é divisível por 3. Ok? Prosseguindo. Agora a divisibilidade por 6.
Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2, ou seja, ele tem que ser par, e tem que ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Esse número aqui, ó, 3.624, ele é divisível por 2 porque ele é par. Ele não é par? E o que acontece quando eu somo os algarismos? 3 mais 6, 9, mais 2, 11, mais 4, 15. Então, 3.624, como o resultado da soma deu 15, e 3 vezes 5 é 15, ou seja, 15 é um dos múltiplos de 3, tá certo? Porque quando eu multiplico um número por 3, dá 15, ok? Como esse número é divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6, tá certo? Exemplo, 1.632 é divisível por 6, porque ele é par, ou seja, é divisível por 2. E porque ele é divisível por 3? Porque se eu somar 1 mais 6 dá 7, mais 3 dá 10, mais 2 dá 12. E existe um número que vezes 3 dá 12. Que número é esse? Não é o número 4? Como 12 é um múltiplo de 3, então eu posso dizer que 12 também é divisível por 3, tá? E o número 1.632, por ser par e por ser divisível por 3, então ele é divisível por 6. 4.430 não é divisível por 6. Por quê? Ele é divisível por 2, porque ele é par, ele termina em 0. Mas ele não é divisível por 3, porque se eu somar, ó, 4 mais 4, 8, mais 3, 11, mais 0, 11. Ok? Não existe um número inteiro que eu multiplique por 3 e que dá 11. Tá certo? Não existe. Tá certo? Não existe um número inteiro. Então, nesse caso, o 11 não é divisível por 3. Se eu for dividir por 3, cada um recebe 3 e sobra 2 do resto. Como tem resto, então não é divisível por 3. Como não é divisível por 3, também não é divisível por 6. Ok? Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se os seus dois últimos algarismos forem 0, 0. Ou seja, tiver dois zeros. Tá? Ou se formarem um número divisível por 4. Exemplo, 500 é divisível por 4 porque termina em 0, 0. 1.380 é divisível por 4 porque 80 é divisível por 4. Como é que eu sei isso? Se eu fizer 4 vezes algum número, dá 80. Qual é o número que eu faço vezes 4 que dá 80? Não é 20? Como existe um número que vezes 4 dá 80, um número inteiro que vezes 4 dá 80, então eu posso dizer que 80 é divisível por 4. Beleza? Então 1.380 também é divisível por 4. Próximo exemplo. 4.526 não é divisível por 4, porque 26 não é divisível por 4. Como é que eu sei isso? Ó, 4 vezes 5 é 20. Aí 4 vezes 6 é 24. E 4 vezes 7, 28. Estão vendo que o 26 fica entre o 24 e o 28? Ou seja, não existe um número inteiro que vezes o 4 dê 26. Tá? Então não é divisível por 4. Beleza? E também o 4.526 também não é divisível por 4. Divisibilidade por 8. É divisível por 8 o número que termina em 3 zeros. Ok? Ou então quando os seus três últimos algarismos forem divisíveis por 8. Ou seja, 3.000 é divisível por 8 porque termina em 3 zeros. Tá? 7.520 é divisível por 8 porque 520 é divisível por 8. Se eu dividir 520 por 8, 52 dividido por 8 dá 6 vezes, cabe 6 vezes. 6 vezes 8 é 48. Aí 48 menos 52. Eu sei que sobra 4 aqui. Aí desce o 0. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40.
Sobra 0. Ó, quando eu divido 520 por 8, sobra 0. Então, 7.520 é divisível por 8, ok? Já se eu for dividir 118 por 8, não vai ser divisível por 8, ok? Caso vocês queiram fazer aí, vocês podem verificar que o resultado não vai ser um resultado de uma divisão exata. Ou seja, vai ser um resto diferente de 0, ok? Divisibilidade por 9. Para você verificar se o número é divisível por 9, é só somar. Ó, 2 mais 8, 10. Mais 3, 13. Mais 1, 14. Mais 4, 18. E 18 é divisível por 9, por quê? Vejam só. Existe um número que vezes o 9 é igual a 18. Que número é esse? 2. Como existe um número inteiro que vezes o 9 dá 18, então eu posso dizer que 18 é divisível por 9. E todo número que eu somar e der 18 é divisível por 9. Ok? Aí vejamos aqui, eu vou colocar aqui alguns exemplos e vocês vão me dizer qual é divisível por 9 e qual não é. 701, 801. Vamos ver qual é divisível por 9. 7 mais 0 mais 1. 7 mais 0, 7 mais 1, 8. O 8 não é divisível por 9, tá certo? Olha, a gente soma 8 mais 0 mais 1. 8 mais 0, 8 mais 1, 9. E o 9 é divisível por 9, porque existe um número que vezes o 9 é igual a 9. Qual é esse número? 1. Como o 9 vezes 1 dá 9, então eu posso dizer que 801 e o 9 são divisíveis por 9. Já esse número daqui de cima não é. O 8 não é. Mas o 9 é sim. Ok? Divisibilidade por 5. Para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Aí vamos ver aqui. 42.020 é divisível por 5 porque termina em 0. Ó. 6.045 também é divisível por 5 porque termina em 5. 21.287 não é divisível por 5 porque termina em 7. E o 7 não é 0 nem 5. Ok? Divisibilidade por 10. Super fácil. É só terminar em 0. Todo número que terminar em pelo menos um 0 é divisível por 10. 1.500 é divisível por 10 porque termina em 0. 4.203 não é divisível por 10 porque termina em 3. Ok? Para ser divisível por 10 tem que terminar em pelo menos um 0. Ok? Para ser divisível por 100 tem que terminar em pelo menos 2 zeros. Ou seja, 31.700 termina em 2 zeros. Então é divisível por 100. Já 5.430 termina com só um 0. Então não é divisível por 100. Teria que ter pelo menos mais um 0. Ok? 789 termina em 9. Ou seja, não tem 0 no final desse número. Então ele não é divisível por 100. Tá? E para ser divisível por 1.000, o número tem que terminar em pelo menos 3 zeros. Ok? Então esse número aqui, ó, 25.000, é divisível por 1.000, porque tem 3 zeros. 8.300 só tem 2 zeros. Então não é divisível por 1.000, porque 1.000 tem 3 zeros, ok? Já 6.341 não é divisível por 1.000, porque não termina em 0, termina em 1. Então, vendo, alunos, como é fácil? Assista essa aula, faça os exercícios que eu coloquei no grupo, tá certo? E qualquer dúvida podem contar comigo, tá, alunos? Bons estudos!